Eu gostaria que você se colocasse um pouquinho na pele de Paulo. Se colocasse um pouquinho na pele de Paulo, ele que estava aprisionado, e agora você pudesse pensar um pouco como seria estar preso e escrever uma carta para um outro grupo de irmãos. Talvez você, um crente em Jesus Cristo, preso, agora escrevendo uma carta para a sua igreja local. E imagine então agora o apóstolo Paulo falando comigo e com você. Irmãos e irmãs, imaginem só comigo. Por muitos anos, fui um exemplo perfeito do que significa ser um judeu devoto. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, irrepreensível segundo a lei, era eu. Achava que tinha tudo. Achava que havia encontrado a justiça através do zelo religioso. Mas um dia eu estava caminhando pelo caminho de Damasco. E lá estava eu, indo para perseguir os cristãos. Indo para matar, se preciso fosse. Lá estava eu. Mas foi ali no caminho de Damasco que os meus olhos fecharam, mas ao mesmo tempo se abriram. Que os meus olhos ficaram sem enxergar nada, mas ao mesmo tempo enxergando tudo. Foi ali, na verdade, que os meus olhos se abriram. Ao mesmo tempo que havia uma escama, eu pude ver. Literalmente, os meus olhos abriram. Ali de joelhos, cegado pela luz de Cristo, descobri que tudo o que eu valorizava não passava de lixo, comparado ao esplendor do conhecer Jesus Cristo. Percebi que toda a minha justiça própria, ela era, na verdade, insuficiente. Minha vida mudou para sempre. Agora, me glorio apenas em Cristo. Porque, meus irmãos, nada se compara a Ele. Quero convidar você agora, meu irmão, para abrir sua Bíblia para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós temos vivido em um mundo muito agitado. Um tempo em que as pessoas, elas não estão, na verdade, elas estão constantemente buscando valor e propósito em coisas. Um tempo em que elas têm buscado valor e propósito e algumas até colocam sua confiança e realização nas suas conquistas profissionais, enquanto outros buscam reconhecimento, inclusive nas redes sociais. Uma época em que os influencers estão em alta. A sociedade, ela nos pressiona a acumular conquistas, a acumular seguidores, a acumular status e sucesso nessa vida. No entanto, em meio a tudo isso, nós precisamos nos perguntar, meus irmãos, em que nós baseamos o nosso verdadeiro valor? No que você tem baseado o verdadeiro valor da vida? O que é a vida para você? Onde você tem encontrado o seu propósito final? A carta aqui aos Filipenses, ela nos oferece uma resposta radical e ao mesmo tempo libertadora. Uma resposta que nos mostra que o nosso valor e propósito supremo não estão no status ou nas conquistas que temos nessa vida, mas elas estão em conhecer a Cristo Jesus. E nada mais se compara ao conhecimento de Cristo. Nós iniciamos aqui com a proposta do apóstolo Paulo falando conosco de uma vida em que ele tinha muitas conquistas.
tinha um status diante dos homens, mas quando ele se deparou com o conhecimento de Cristo Jesus, ele percebe que nada daquilo se compara com conhecer a Jesus Cristo. E é exatamente isso que o texto da palavra de Deus nos convida a refletir, sobre o que é mais importante nas nossas vidas. O que mais vale a pena nessa vida? Será que status social? Será que ter uma carreira profissional exemplar? Será que ter muitos bens, muitas posses? Será que ser um influencer e influenciar muitas pessoas através da mídia social? Ou será que o conhecimento de Cristo é de fato mais precioso que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer? Meus irmãos, Paulo, ele caminha até nós e ele nos lembra que, de fato, conhecer a Cristo Jesus é incomparavelmente melhor e maior do que qualquer coisa. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 11. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo. Não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa em ter, que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele um em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Já pensou você escrever palavras semelhantes a essa de Paulo? Você já se viu nessa condição de estar ao lado ou diante de alguém e você dizer, para mim, essas conquistas que tenho, elas em nada se comparam ao conhecimento de Cristo Jesus. Ter status diante das pessoas, eu não procuro por isso. Isso não se compara a conhecer a Jesus Cristo. Você já se colocou diante de pessoas e partilhou para elas que nada na sua vida é mais importante do que conhecer a Cristo Jesus? Essa passagem nos convida a refletir sobre isso. A passagem aqui de Filipenses capítulo 3, versículo 1 a 11, ela é central aqui nessa carta, meus irmãos, porque ela marca uma transição muito importante aqui na carta aos Filipenses. Aqui Paulo ele expressa a sua advertência contra os judaizantes. Os irmãos percebem que logo no versículo 2 ele diz cuidado com os cães. E aqui ele usa uma figura de linguagem para mostrar que esses homens não são confiáveis. Eles estão estraçalhando o Evangelho de Jesus Cristo. Eles estão devorando e distorcendo o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo expressa aqui essa advertência contra os judaizantes,
Aquelas pessoas, os judaizantes, eram insistentes de que havia necessidade de guardar ou de obedecer à lei mosaica. E não somente guardar no sentido de observar e obedecer o caráter expresso de Deus nas leis, mas a ideia de que eu precisava obedecer para ter a salvação. Então, eles baseavam a salvação ainda nas obras da lei, no que eles faziam acerca com respeito à lei. E Paulo declara aqui de forma poderosa a supremacia de Cristo Jesus sobre a lei e sobre qualquer outra forma de justiça humana. Ainda hoje, não são poucos que acreditam que precisam obedecer para ser salvos, e não o contrário, ser salvos para obedecer. Há pessoas que ainda estão presas, meus irmãos, em regras e mais regras, crendo que por cumprir essas regras, podem ser aceitos e ser recebidos, ser vistos por Deus como justos. No entanto, nós somos lembrados claramente que não é pelo que nós fazemos que podemos ser justos diante de Deus, mas é pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e tão somente pelo que ele fez na cruz do Calvário. Paulo aqui também destaca, já nos últimos versículos, o poder da ressurreição de Cristo Jesus. E a importância solene, a importância, meus irmãos, a essencialidade para as nossas vidas enquanto cristãos, do conhecimento de Cristo em toda a sua plenitude. Não é simplesmente conhecer e crer que Jesus Cristo é o Salvador, que não há outro nome a quem eu possa recorrer para ser salvo, senão o nome de Jesus Cristo. Não é simplesmente ter esse conhecimento, mas é conhecê-lo dia a dia, de sorte que esse conhecimento é tão solene, tão importante, que nada mais se compara ao conhecer Jesus Cristo. Não existe outra coisa mais importante na minha vida, senão conhecer Jesus Cristo. E logo no versículo 1, Paulo, então, exorta-nos à alegria. E é interessante que ele repete isso nos 4 capítulos dessa carta. Ele tem uma ênfase especial na unidade, como já mencionamos na exposição anterior, em exposições anteriores do livro de Filipenses. A ênfase de Paulo é em um grupo de cristãos unidos em Cristo Jesus que desfruta da alegria solene e única que existe em Cristo Jesus. Não importam as circunstâncias, não importam se tem pessoas que zombam, se tem pessoas que perseguem, a alegria, ela é algo que nós não conseguimos perder de maneira alguma, uma vez que estamos em Cristo Jesus, porque Ele é fonte inesgotável de alegria. No entanto, se nós colocamos os nossos olhos em pessoas, se nós colocamos os nossos olhos em circunstâncias, sempre iremos viver com frustração. Sempre iremos viver frustrados. Mas Paulo diz, finalmente, depois de mencionar sobre os exemplos de Timóteo e Epafrodito, que na última mensagem em Filipenses, na exposição, tratamos, um exemplo de serviço, um exemplo de humildade na missão de Deus, homens que estavam completamente engajados na missão de Deus, sendo exemplos reais, concretos, que aquela igreja podia ver, de expressão de Jesus. Paulo agora novamente chama a atenção dos irmãos para confiarem plenamente em Cristo Jesus, se alegrando nele somente. E aqui a atenção e a ênfase de Paulo está voltada exatamente para essa perseguição, para esses judaizantes, esses homens que pregavam um falso evangelho. Ele diz, irmãos, se alegrem em Deus, se alegrem no Senhor. Finalmente, meus irmãos, depois de ter falado desses exemplos para vocês, exemplos encarnados de Jesus Cristo, finalmente, meus irmãos, alegremos-nos no Senhor. E aqui uma exclamação, é um convite de fato para se alegrem no Senhor, porque nele há fonte inesgotável de alegria. Vocês não precisam ficar preocupados com esses aí, vocês precisam ter cuidado, mas não ficar preocupados ao ponto de perderem a alegria e até brigarem entre si. Porque, se vocês lembram, os nossos irmãos estavam sofrendo com um conflito interno. Haviam 2 grupos, pelo menos aqui nessa igreja.
Dois grupos que estavam divididos. Eles tinham o mesmo propósito, adoravam o mesmo Deus, tinham com o Senhor como fonte de sua alegria. No entanto, eles estavam meio que divididos. E muito provavelmente por algumas preferências. Um grupo tinha uma preferência por Evódia, outro grupo tinha uma preferência por Sintique, e elas duas estavam meio que rixosas uma com a outra. Talvez por algum problema interno, de uma querer fazer algo de um jeito, outra querer fazer de outro, e elas tinham grande influência no corpo local da igreja. Igreja essa que fora plantada pelo apóstolo Paulo. E então Paulo escreve essa carta para lembrar os irmãos que eles precisavam estar unidos, porque é através da unidade da igreja que Jesus Cristo é visto no mundo. Se nós vivemos, meus irmãos, com picuinhas, com guerras internas, muitas vezes que pairam apenas pelo ar, isso acontece na maioria das vezes porque nós paramos de olhar para Jesus, porque nós paramos de olhar para o Senhor, que é a fonte de nossa alegria. Nós queremos alegria a todo custo e muitas vezes priorizando as nossas necessidades, priorizando somente os nossos interesses. Mas Paulo, lá no capítulo 2, já combateu isso, mostrando o exemplo supremo de Jesus Cristo, que não levou em consideração os seus próprios interesses. Antes, ele se entregou, ele se esvaziou, ele se tornou como um de nós, mesmo sendo ele um rei soberano. Ele se esvazia, ele se torna como um de nós, para nos redimir. Ele não leva em consideração os seus interesses. Ele é obediente. Obediente até a morte, e morte de cruz. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a nossa alegria, independente de qualquer coisa, ela está no Senhor somente. A chamada de Paulo aqui para os filipenses, meus irmãos, é uma repetição, porque nós somos muito esquecidos. Ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E a sequência ele diz: escrevo-lhes novamente, ou escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Perceba que ele enfatiza que vai repetir algo. Ele diz: escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Ele enfatiza que essas mesmas coisas são importantes. A alegria no Senhor. Nós precisamos estar contentes, alegres em Cristo Jesus. Ele é suficiente para nós. Ele deve ser suficiente para nós. E é isso que Paulo quer chamar a atenção dos irmãos. Depois de expor o exemplo de Jesus, depois de chamar os irmãos para brilharem à luz de Jesus, depois de apresentar exemplo de homens que faziam isso, imitavam Jesus e encarnavam o exemplo de Jesus, ele diz: irmãos, eu quero escrever para vocês de novo as mesmas coisas. E ele diz: para mim não é cansativo escrever isso para vocês, e deveria ser uma segurança para todos vocês. Aqui, meus irmãos, uma aplicação para nós é que Paulo reconhece que está repetindo algo que já lhe havia ensinado. Certa vez, em uma quarta-feira aqui, eu falei para os irmãos que eu não ia trazer nada novo. Eu não ia trazer uma nova mensagem baseada em um outro texto das Escrituras, mas pelo contrário, eu ia repetir tudo aquilo que eu tinha falado para trás. Tudo aquilo que eu havia falado nas quartas-feiras anteriores. E qual era o objetivo disso? É nos lembrar. Porque nós muitas vezes estamos tão interessados no novo, que as coisas velhas que deveríamos estar praticando, nós já esquecemos na prática. Talvez até lembremos em conceitos, mas na prática temos esquecido. Se você parar para observar, ano após ano, você é convidado para ler a mesma Bíblia. Ano após ano, domingo após domingo, você tem sido encorajado a memorizar a mesma Bíblia. E, meus irmãos, parece que ano após ano o nosso amor tem esfriado mais. O nosso interesse por ver o reino de Deus crescendo tem diminuído, parece. O nosso interesse por conhecer a Cristo Jesus também parece que tem diminuído. Eu sei que as culturas vão mudando de acordo com os anos que passam, mas há uma coisa que não deve mudar no povo de Deus. Não importa qual a cultura, não importa qual a época.
E, meus irmãos, essa coisa deve ser a fonte da alegria dos cristãos. Essa coisa deve ser o zelo e o amor por conhecer a Cristo Jesus. São as mesmas coisas repetidas dia após dia, ano após ano, porque nós nos esquecemos facilmente, porque nós ainda habitamos em um corpo corrompido pelo pecado, que não deseja e não quer de jeito nenhum que você tenha compromisso com a Bíblia, que você tenha compromisso em conhecer a Cristo Jesus. Mas Paulo nos chama a atenção que nós precisamos repetir, até se tornar um hábito, até se tornar algo natural para nós. E o conhecimento de Cristo Jesus, meus irmãos, para nós, deveria ser a maior das alegrias. Porque os nossos olhos, assim como os de Paulo, foi tirado uma venda e agora nós conseguimos entender, compreender. Nós temos o privilégio de ter essa Bíblia disposta para nós em diversos locais, fisicamente falando, tecnologicamente falando. No celular, no seu smartphone, no seu tablet, você tem acesso às Escrituras. Você tem acesso à fonte do conhecimento de Cristo Jesus. Mas o que nós temos feito com isso? Talvez a nossa alegria não está no Senhor porque nós não o conhecemos como deveríamos. E é por isso que Paulo chama mais uma vez a atenção dos irmãos. Eu estou reescrevendo de novo as mesmas coisas para que vocês possam lembrar que a fonte da alegria de vocês está no Senhor. A fonte da nossa alegria está no Senhor, na vida da igreja, meus irmãos. Na vida da igreja, os crentes podem experimentar dificuldades e provações. Mas a alegria, ela está em Cristo. A alegria em Cristo nos lembra que a nossa esperança está muito além das circunstâncias ou pessoas. As mesmas coisas aqui que Paulo reconhece que está repetindo, é algo que já foi ensinado. Se você observar o capítulo 1, se você observar o capítulo 2, aqui de Filipenses, você vai perceber que Paulo enfatizou essas mesmas coisas. Jesus, o Senhor, como fonte de alegria. Jesus como fonte e o centro da vida. Jesus como o centro e o alvo do meu serviço, da minha humildade, o meu exemplo principal. Essa repetição, no entanto, aqui de Paulo, ela não é sem propósito. Pois quando ele reitera aqui, quando ele retoma essas instruções, ele reforça a importância da mensagem e proporciona também segurança aos ouvintes. De fato, aquilo que ouvimos é o que deve ser vivenciado, porque está aqui ele enfatizando mais uma vez. A alegria em Cristo, meus irmãos, é uma constante que a igreja ela deve cultivar. E por que uma constante? Porque a alegria ela está no Senhor e o Senhor é invariável. Como nos lembra Malaquias, o Senhor ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, sem sombra de dúvidas, no Senhor, a fonte inesgotável, a fonte inabalável de alegria. Na maioria das vezes em que nós não nos encontramos contentes e alegres no Senhor, é porque os nossos olhos não estão nele. E a pergunta que fica para nós é, onde nós estamos buscando a nossa alegria? Onde você e eu, onde nós estamos buscando a alegria? Será que nos prazeres dessa vida? Será que em ter status e ter uma boa influência sobre pessoas, talvez em ser benquisto entre os seus amigos e colegas que não são crentes em Jesus Cristo, mas você vê ter ser benquisto entre eles como algo tão precioso que você, inclusive, nega a sua fé na prática muitas vezes. Meus irmãos, o versículo 2, Paulo, ele adverte contra os judaizantes. Ele diz, acautelai-vos, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Logo após ele chamar os irmãos para novamente reorientarem a sua visão,
reorientarem seu coração com a fonte da alegria, ele diz: cuidado. Vocês devem se alegrar no Senhor somente, vocês devem estar unidos, e vocês precisam ter cuidado com esses que distorcem o Evangelho, com esses que distorcem a palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, quando ele diz cuidado com os cães, Paulo usa esse termo que é forte até aos nossos olhos. Poxa vida, Paulo está chamando os outros de cachorro, de cão. O que é isso? Paulo, isso não é uma tratativa cristã, você não deve chamar o outro de cão, não é assim. Mas, meus irmãos, ele usa esse termo forte aqui para se referir aos judaizantes, porque na cultura judaica, os cães, eles eram considerados impuros. Os cães, eles eram considerados pessoas que distorciam, que eram impuros diante dos outros. E aqui, ao chamar os judaizantes de cães, Paulo ele está invertendo as expectativas, mostrando que, na verdade, eles são os impuros por colocarem sua confiança nas obras da lei e não em Cristo. Eles são impuros porque distorcem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo usa essa figura de linguagem e diz: cuidado com os impuros, cuidado com os cães, porque eles estão tornando impuro o Evangelho. E por que eles estão tornando impuro o Evangelho? Porque eles estão dizendo que é necessário colocar confiança nas obras da lei e não em Cristo Jesus para a salvação. É por isso que eles são impuros. E nós não podemos ter medo, meus irmãos, também, de, diante da palavra, mediante a palavra de Deus, apontar o dedo para aqueles que tornam o Evangelho impuro por colocarem ou por tirarem alguma informação central do Evangelho. Alguns dizem, por exemplo, que Jesus não é Deus. Essa é uma verdade importante ou não do Evangelho? Eles estão sendo impuros por fazerem isso. Alguns dizem que é preciso guardar um dia determinado da semana, porque se eu não guardar esse dia determinado da semana, eu não tenho salvação. São impuros por distorcerem o Evangelho. Era isso que os judaizantes estavam fazendo. Eles estavam tornando impuro o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por acrescentarem regras, por acrescentarem coisas que eu preciso fazer além de depositar a fé única e exclusivamente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A obediência à palavra de Deus é consequência do que Jesus fez na cruz do Calvário. Meus irmãos, nós não precisamos depositar confiança nas obras da lei, na busca por salvação. Você não precisa andar com esse fardo nas suas costas, achando que você é que vai conseguir a sua salvação. Não é assim. O fardo de Jesus é leve. E ele faz um convite para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e diz: vinde a mim, vocês que estão assim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e em mim acharei descanso para vossas almas. O convite de Jesus era para deixarmos o fardo do pecado ao pé da cruz e segui-lo, tomando sobre nós o seu fardo que é suave, que é leve, e que nos convida a conhecê-lo, a segui-lo, a imitá-lo, a andar como ele andou. Paulo aqui, quando diz que esses são maus obreiros, cuidado com esses que praticam mal, cuidados com esse da falsa incircuncisão. Paulo denuncia eles como obreiros que, ao invés de promoverem o Evangelho, eles destroem o Evangelho, adicionando exigências da lei ao Evangelho da graça. Meus irmãos, quando Paulo fala aqui também de falsa circuncisão, ele está falando especificamente de quem são esses judaizantes. O que é que eles estão enfatizando? O que é que eles estão acrescentando aqui ao Evangelho da graça? Eles diziam que era necessário fazer um ritual que era feito pelos judeus da circuncisão, que era cortar uma parte do membro masculino como uma marca externa de que eles eram observadores da lei. Mas Paulo diz: não. A marca, a circuncisão que precisamos ter, ela é interna, ela acontece no coração. Ela não é externa. Muitos deles tinham essa marca externa, mas quando você observava a vida deles, em nada refletia o caráter de Deus e de Jesus Cristo. E o termo aqui usado, meus irmãos, significa mesmo mutilação.
Esses falsos judaizantes estavam dizendo: se vocês querem ser salvos, vocês precisam se mutilar. É preciso se mutilar para ser uma marca visível de que vocês fazem parte do povo de Deus. E aqui Paulo ele faz um jogo de palavras aqui na língua original. Ele pega e diz um jogo de palavras para diferenciar o que de fato era necessário fazer. Ele menciona a palavra da falsa circuncisão e ele menciona a palavra da circuncisão de fato que deveria acontecer. E Paulo aqui ele desvaloriza, ao fazer esse jogo, esse trocadilho de palavras, desvalorizando essa circuncisão externa, essa circuncisão física como algo que era de fato sem fé. Era a coisa pela coisa. Eles faziam aquilo por fazer, achando que aquilo que eles faziam era que os tornava justos diante de Deus. Que o que eles faziam era o propósito final e garantia para eles salvação. E Paulo diz: não é isso. A igreja ela deve estar atenta, meus irmãos, aos falsos ensinos. Ela deve estar atenta àqueles que acrescentam alguma coisa ao Evangelho de Jesus Cristo. Se alguém diz: não, a salvação é pela graça, mas você precisa fazer isso e isso. Você precisa combater esse falso evangelho, essa falsa verdade, e combater com o evangelho de Jesus Cristo. Por isso a importância do conhecimento de Cristo Jesus. Meus irmãos, o perigo do legalismo, inclusive, que esses judaizantes cometiam, ainda é presente em nossos dias. E a pergunta que volta para nós é: você obedece a Jesus Cristo só por obedecer, tendo a obediência como um fim em si mesmo, ou você obedece a Jesus Cristo pelo que ele fez na cruz do Calvário no seu lugar? A obediência é consequência da obra salvífica de Jesus Cristo em sua vida, ou a obediência é um fim em si mesmo, que você a pratica porque senão você não é salvo? Faça esse questionamento e então reflita. Nós estamos confiando na obra completa de Cristo, ou nós estamos acrescentando à obra de Cristo nossos méritos? Paulo, no versículo 3, ele continua falando sobre a verdadeira circuncisão. Ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, não que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Nós que adoramos. E não confiamos na carne. O que Paulo está dizendo é: nós não confiamos em nossas próprias obras, mas confiamos em Cristo Jesus somente. Nós é que somos a circuncisão. E Paulo aqui redefine para todos nós o que é essa circuncisão. É ainda aquele ritual que os judeus faziam de se mutilarem para mostrarem externamente que eram do povo de Deus. E Paulo ressignifica a circuncisão. Não. A circuncisão verdadeira é uma questão de coração e uma questão de fé. Não é um rito externo. A verdadeira circuncisão, ela é espiritual. E aqueles que estão em Cristo são os verdadeiros filhos de Abraão, participantes, então, agora desse povo de Deus nessa dispensação. Nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é que de fato somos aqueles que se assemelham a Abraão. Abraão não confiou nas obras da lei. Abraão confiou em Deus. Abraão teve fé em Deus para a sua salvação. Não eram os rituais que ele fazia que Deus exigia e ordenava que concederam salvação e fé a Abraão. Mas foi Deus quem concedeu tudo isso a ele. Abraão obedeceu a Deus quando Deus pediu que ele entregasse o seu filho para sacrificá-lo como prova de amor, como prova de obediência a Deus. Ele fez tudo isso baseado na fé. Ele já havia visto o Senhor fazer maravilhas com o seu povo. E Abraão, pela fé, levou o seu filho para ser sacrificado, porque ele confiava e ele tinha fé no Deus que o chamou para sair da sua parentela e ser um pai de multidões. Todos aqueles que depositam fé em Jesus Cristo se assemelham a Abraão, porque creem em Deus e nas suas promessas.
Paulo diz, nós é que adoramos a Deus no Espírito. Ele está ressignificando a circuncisão, não é nada externo, não é nada simplesmente visível aos olhos humanos, mas é algo que acontece internamente. A adoração cristã, ela é espiritual e ela externa-se ao que se pode ver, mas ela é feita no Espírito Santo. Ninguém vê o Espírito, mas ele está habitando na vida de cada um dos crentes, ele habita na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em contraste aqui com esse ritual vazio, que é apenas externo, nós somos convidados a uma crença que muda o nosso interior e que acaba ecoando e reverberando então no exterior. Não confiamos na carne, e Paulo aqui começa a enfatizar, portanto, essa oposição entre confiar nas obras ou rituais e confiar exclusivamente em Cristo Jesus. Em quem nós temos confiado plenamente, meus irmãos. A verdadeira adoração e justiça vem de uma fé no Espírito e em Cristo Jesus. A verdadeira adoração, ela não está baseada em gritarmos, em falarmos palavras que as pessoas não entendem, não compreendem. Não está nesse extremo. E nem está no outro extremo de nós simplesmente nos calarmos, ouvirmos, participarmos de um culto, retornarmos para casa, ouvirmos algumas canções, cantarmos outras. Não está em nenhum extremo e nem outro. Se vocês lembram, o Senhor Jesus, ele está em busca de quê mesmo? De quê? De verdadeiros o quê? Adoradores que adoram em quê? Em espírito e em verdade. Se você foi alcançado pela graça de Deus, você tem o Espírito Santo selado em sua vida e ele é uma pessoa. E ele está em ação contínua. Ele está em ação contínua para lhe lapidar a imagem de Jesus Cristo. E nós precisamos crer nisso, meus irmãos, e adorar a Deus. E lembrar que nós temos sim responsabilidade de nos santificarmos dia a dia, mas nós devemos estar constantemente avaliando onde está a nossa confiança. Mas essa confiança, ela muitas vezes pode ter um impacto negativo, porque eu fui alcançado pela graça, porque eu sou salvo pela obra redentora de Cristo Jesus, então eu simplesmente cruzo meus braços e não tenho responsabilidade nenhuma. Eu sou salvo pela graça mesmo, vou viver de qualquer jeito. E o outro extremo é nós ignorarmos a obra de Cristo Jesus e nos esforçarmos como se fosse o nosso esforço que garante a nossa salvação. O caminho do equilíbrio é: nós adoramos no Espírito. O Senhor nos resgatou, nos redimiu dos nossos pecados. Encravou todos os nossos pecados na cruz do Calvário e me concedeu o seu Espírito para agora, hoje, com responsabilidade, em gratidão, eu obedeço, seguro da minha salvação, porque não depende do que eu faço, depende do que Cristo Jesus fez. Mas eu prossigo com o compromisso de andar, como nós temos enfatizado, como Jesus. E dia a dia, eu procuro, junto com a minha comunidade, junto com os meus irmãos, nesse mesmo propósito, caminhar olhando para o Senhor, se alegrando nele, combatendo os falsos ensinos e adorando a Deus no Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos conforma a Jesus Cristo, quem ilumina a nossa mente para conhecer mais Jesus em sua palavra. Meus irmãos, em que áreas da sua vida você ainda pode estar confiando nas suas próprias forças? Em que área na sua vida você está ainda confiando nos seus próprios esforços, ao invés de confiar no Espírito de Deus? Prosseguindo os versículos 4 a 6, Paulo nos convida e nos mostra que, Paulo diz, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Que confiança? Confiança de ser alguém que guarda a lei de maneira irrepreensível, o que ele diz na continuidade dos versos. Ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu muito mais. E aí ele vai falar dos distintivos dele aqui antes de Cristo. Eu fui circuncidado no 8º dia de vida, cumprimento da lei de Moisés.
pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, hebreu de hebreus, e então ele continua dizendo, quanto à lei, eu fazia parte do clã dos fariseus, era um fariseu, você lembra de Nicodemos? Era da mesma clã, do mesmo grupo de Nicodemos, não sei se foram contemporâneos, mas do mesmo clã. E então ele diz, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Não tinha como você olhar para a vida de Paulo e apontar um tio, porque ele diz, eu era irrepreensível. E aqui, Paulo nos mostra o seu passado. Ele diz, bem que eu poderia confiar na carne, vocês não acham? E talvez nós, os nossos olhos hoje também, pudessem olhar para esse testemunho de Paulo aqui, da sua vida antes de Cristo, e dizer, de fato, Paulo, acho que vale mais a pena confiar na carne, porque o seu currículo, ó, tá show de bola. Mas, Paulo diz, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, e ele então dá as suas credenciais. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, e aqui Paulo faz uma lista de credenciais judaicas, mostrando que se fosse possível alcançar a justiça diante de Deus através da lei e dos rituais, ele, meu amigo, seria o candidato perfeito. Fariseu, irrepreensível, ele diz. Ele era, meus irmãos, alguém extremamente zeloso e legalista, ao extremo. Alguém que obedecia a cada preceito, eram mais de 600 na lei inteira, desenvolvida por eles. Mas que descobriu que tudo isso era inútil em comparação com a justiça que vem por meio de Cristo Jesus. A justiça que advém da religiosidade e do zelo sem Cristo, ela é inútil. Você pode fazer todas as coisas, mas sem Cristo, nada é válido. Tudo, lá no final das contas, você vai perceber, não valeu a pena. Talvez você vive a sua vida aqui, hoje, agora, correndo atrás de muita coisa. Já nos lembra o autor de Eclesiastes que tudo é vaidade. Tudo é como correr atrás do vento. É como querer agarrar o vento. É como querer agarrar o vapor. No final das contas, você vai perceber que a sua corrida desesperada por ter bens, a sua corrida desesperada por ser benquisto entre os seus amigos, nada isso se compara ao conhecimento de Cristo Jesus. E sabe por quê? Porque nada disso te garante salvação. Nada disso vai te garantir um lugar ao lado de Cristo Jesus na eternidade. É por isso que nada se compara ao conhecimento de Cristo Jesus. Porque nada e nem ninguém nesse mundo nos garante e pode nos dar vida eterna. A única pessoa em toda a história da humanidade que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida foi Jesus Cristo. A única pessoa que disse eu vim para aqueles que se encontram doentes, para aqueles que se encontram e se acham perdidos. Eu vim para esses, para conceder salvação para eles. Foi Jesus Cristo. E nós muitas vezes achamos que nessa vida nós vamos conseguir encontrar o valor, a completude, o propósito das nossas vidas. É no meu trabalho, é na minha família, é nos meus estudos, é nisso, é naquilo outro, mas eu digo para você, nada disso se compara ao conhecimento de Cristo Jesus. E Paulo se deparou com isso. Ele era alguém exemplar diante do seu povo, mas que no versículo 7 diz, eu considerei tudo isso como esterco. E você sabe bem o que é esterco. Paulo diz, é refúgio. Nada se compara com o conhecimento de Cristo. Meus irmãos, e aqui uma aplicação para nós. O quanto que nós temos buscado o Senhor, conhecê-lo mais.
Porque esse privilégio não é dado para todas as pessoas. O privilégio de conhecer a Cristo Jesus. Mas você ainda tem o privilégio de chegar até aqui. Você ainda, como já falamos nessa noite, tem o privilégio de ter uma Bíblia, muitas vezes em várias versões, até no seu smartphone você tem várias versões, se quiser, da Bíblia. Você pode comparar os textos com várias versões da Bíblia e observar as ênfases dos tradutores. Você tem liberdade de tudo isso, mas o quanto é que nós temos buscado conhecer o Senhor? Nós temos considerado como perda o conhecimento de Cristo Jesus. Paulo diz, o que era para mim lucro, eu considerei como nada. Paulo considera todos os privilégios dele e conquistas anteriores como perda. E meus irmãos, não é qualquer perda. Ele diz, tudo isso aqui que eu tinha era prejudicial para mim. A palavra que ele usa aqui traz essa ênfase. Tudo isso que eu conhecia, que eu tinha, era prejuízo no final das contas para mim. E por que era prejuízo? Porque tudo isso afastava ele de Deus. Tudo isso afastava ele de Cristo Jesus. E aqui vem uma pergunta para a nossa aplicação. O que tem te afastado de Cristo? Será que isso é melhor do que conhecer a Jesus e do que estar próximo dele? Será que é melhor passar uma semana atolado no trabalho, fazendo várias outras coisas, menos conhecer a Cristo? Será que isso é valioso mesmo? E talvez passe pela sua cabeça, mas eu preciso sustentar minha família. E sim, verdade, você precisa. Homem, principalmente, você é o responsável por trazer o sustento para dentro da sua casa. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas será que é mais precioso do que o conhecimento de Cristo Jesus? Será que os estudos são mais preciosos, estudos outros que muitas vezes não fazemos ligação alguma com conhecer a Jesus Cristo? Não fazemos relação alguma entre a ciência e a teologia? Não fazemos relação alguma entre a física e a teologia? Não fazemos relação alguma entre as relações internacionais, públicas, políticas com a teologia? Não, porque a vida pública é uma coisa, a vida com Deus é outra. E a gente fragmenta a vida, como se fosse fragmentável. Nós encontramos em Cristo Jesus o centro de todas as coisas. E Paulo diz, aquilo que era danoso, porque me afastava de Cristo, eu considero como nada, como um refúgio, em comparação ao valor de conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo Jesus, meus irmãos, deve ser o nosso objetivo supremo. E a pergunta que volta para nós é, em que nós temos baseado o valor e o propósito da nossa vida? Em que você tem baseado o propósito e o valor da sua vida? Paulo nos considera, meus irmãos, nos desafia a considerar como esterco, como refúgio. Qualquer outra coisa, qualquer outro conhecimento, comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Você tem buscado a Jesus Cristo acima de qualquer outra coisa? Você tem considerado perder para ganhar? Perder qualquer outra coisa que essa vida possa te oferecer, que você nunca vai poder agarrar e dizer é meu. Para ganhar aquilo que você vai abraçar, vai ser abraçado e nunca mais você poderá perder, porque é eterno. É isso que o Senhor Jesus oferece. Nós vamos parar por aqui. Na próxima mensagem, com a graça de Deus, nós então daremos continuidade dos versículos 9 e 11, recapitulando todos esses versículos anteriores que vimos até aqui. Eu gostaria de que você pudesse refletir diante da letra de uma canção que nos chama exatamente para essa reflexão de o que mais vale. O que mais vale perder? O que mais vale ganhar? E você pode refletir então na letra dessa canção para fazermos o fechamento então desse tempo de meditação.
quero ser um tolo homem, levado por prazeres e tentações, indo contra o teu querer em ilusões. Não, não quero ser um tolo homem. Quero tudo te entregar sem hesitar, pois mais vale perder o que não posso possuir para aquilo que não posso perder, ganhar, ganhar. Não quero ser um tolo homem, levado por prazeres e tentações, indo contra o teu querer em ilusões. Não, não quero ser um tolo homem. Quero tudo te entregar sem hesitar, pois mais vale perder o que não posso possuir para aquilo que não posso perder, ganhar, ganhar. Não quero ser um tolo homem, vivendo a vida em si, pra si. Quero tua vida em mim, eu quero ser um contigo. Seja esse o meu viver. Quero tudo te entregar sem hesitar, pois mais vale perder o que não posso possuir para aquilo que não posso perder, ganhar, ganhar. Senhor, nós chegamos diante de Ti mais uma vez, agradecidos pelo Teu Filho Jesus Cristo. De fato, Senhor, nada se compara ao conhecimento de Cristo Jesus. Não há glória maior do que conhecer o Teu Filho Jesus. É somente nele que nós temos a redenção das nossas vidas. É somente nele que podemos ser justos diante do Senhor. É somente em Jesus Cristo, ó Pai, que nós podemos Te agradar, glorificar o Teu nome. Não existe vida fora de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a lembrarmos disso diariamente, constantemente, Senhor. Que nada seja mais valioso para nós do que o conhecimento de Cristo Jesus. Que tudo seja perda para nós. Que tudo seja nada, ó Deus, comparado ao conhecimento de Cristo.
Que possamos ter essa disposição, ó Pai. Essa disposição de não sermos tolos o suficiente, de querermos tudo menos o Senhor Jesus. Porque é somente o Senhor Jesus que ganhamos aquilo que jamais poderemos perder. Muito obrigado por essa esperança, por essa certeza. Em nome de Cristo Jesus nós oramos.